Bom dia, igreja, graça e paz, amém? É sempre um privilégio muito grande estar aqui, tendo a oportunidade de manejar a palavra de Deus, trazer algo da parte de Deus, e a minha oração é que nessa manhã nós possamos crescer em graça e conhecimento, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Para a gente ganhar tempo, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias na epístola de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Tito. Nós estaremos lendo o capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Tito 2, 11 ao 14. Assim diz a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça rapidamente mais uma vez comigo. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, e nós nos apoiamos sobre ela, Senhor, na certeza de que apenas a Tua palavra, Senhor, confere ao homem autoridade, Senhor. E na certeza, Senhor, de que sou o mais indigno dos homens, a minha oração, Senhor, é para que nessa manhã o Teu nome seja glorificado e exaltado através da exposição da Tua palavra. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu velas por ela, Senhor, para cumpri-la. Então, Senhor, cumpre a Tua palavra, cumpre as promessas da Tua palavra nessa manhã e glorifica e exalta o Teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a verdadeira graça. Esse é o título que eu escolhi para a mensagem, a verdadeira graça. O livro de Tito, como muitos de nós já sabemos, ele faz parte de um grupo de escritos bíblicos chamado Epístolas Pastorais. Apesar de algumas discordâncias, por conta da sua linguagem, do seu estilo literário e mais algumas coisas, existe dentro da teologia uma pequena discordância acerca de quem pode ser o autor dessa carta, mas por conta das evidências internas e externas que nós encontramos, tanto no texto quanto fora dele, a posição que a igreja sempre defendeu e a academia teológica continua defendendo em maioria até hoje é que Paulo é o escritor da carta, até porque assim ele se apresenta no primeiro versículo. A título de curiosidade, sempre que nós nos depararmos com uma doutrina ou com algum tipo de discussão teológica, é importante que nós nos atentemos ao que a história da igreja tem a dizer sobre essa doutrina. Porque quando uma doutrina passa pelo crivo da história da igreja, isso quer dizer que há muito tempo essa verdade foi entendida de fato como verdade. E essa é uma das lentes de elucidações que nós usamos. Você veja bem que a igreja primitiva ela estava muito mais perto do tempo de Paulo, dos apóstolos e de Jesus, do que nós estamos. Então, se eles deram validade ao testemunho falado, ao testemunho da tradição do texto, eu acredito que eles têm um pouquinho mais de autoridade quanto ao assunto do que nós, 2000 e tantos anos depois. Essa carta ela foi escrita provavelmente em meados dos anos 60 depois de Cristo. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão datar ela entre 62 a 67 depois de Cristo. E ela foi escrita por Paulo numa provável quarta viagem missionária após a primeira prisão dele em Roma. A Bíblia ela não nos fala de uma quarta viagem missionária em nenhum momento, mas as evidências que nós vemos em outras epístolas e cartas de Paulo, que não são achadas no livro de Atos, nos levam a entender que muito provavelmente Paulo fez uma quarta viagem missionária e nessa ocasião se deu a escrita do livro de Tito.
Alguns temas principais que nós vemos nessa carta são as qualificações dos ministros da igreja, a importância do ensino da sã doutrina, algumas questões quanto à organização eclesiástica, o modo de viver apropriado do crente e, muito importante, e falaremos disso daqui a pouco, a supremacia da graça na justificação do cristão. Através dessa carta, o apóstolo Paulo, ele elabora um argumento para nos ensinar, para nos provar que fé e prática, fé e obras, ortodoxia e ortopraxia caminham juntas na vida do cristão pós-conversão. Sabemos nós que a salvação se dá somente pela fé em Jesus Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas as obras, elas manifestam o que a salvação já gerou dentro de você, através do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, como juntamos então a teoria com a prática, como o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta? Pela graça. A graça, ela é o tema central desses versículos que lemos, e ela é, de certa forma, o versículo central de toda a carta, porque todos os argumentos teológicos, todos os argumentos de cunho instrutivo que Paulo dá a Tito, à igreja, aos ministros, quando Paulo vai basear o seu argumento, ele para na graça. Ele sempre bate na graça, então nós precisamos entender que a graça é vital no entendimento dessa carta. E o que é graça, né? O que é o conceito de graça? É um conceito que tem se perdido um pouco nos últimos anos. A gente sabe que a graça, ela tem sido entendida a partir de vários autores, a partir de vários intérpretes bíblicos, mas naquilo que tange a teologia bíblica, a palavra graça, ela vem do grego, né, do vocábulo charis, e ela possui diversas conotações, tais como graça propriamente, favor e boa vontade. Basicamente, ela deve ser entendida como algo que foi dado a alguém por um outro alguém que não tinha obrigação nenhuma de oferecer aquilo. O ofertante, ele não tinha absolutamente nenhum tipo de obrigação quanto à sua oferta. Curiosamente, apesar de vivermos debaixo do Evangelho da Graça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, jamais usa essa palavra como Paulo usa. Jesus, ele em nenhum momento formula a doutrina da graça. Esse cunho, esse arcabouço teológico que é revestido por essa palavra, ele é cunhado por Paulo. Jesus Cristo, ele usa 4 vezes essa palavra nos evangelhos, em 3 delas em forma de agradecimento. Não em forma de doutrina, não em forma de ponto basilar da salvação do homem. Em Lucas 4:22 nós temos a única diferença, que é quando o escritor fala das palavras graciosas de Jesus, mas naquele texto, especificamente, a palavra graça, em uma das suas variações, ela tem um sentido de atrativo, né? Das palavras atrativas de Jesus. Aquilo seria um prenúncio para o que estava de vir dentro da teologia do apóstolo Paulo. Então, o que é graça de fato? Se graça é algo que vem de alguém que não deveria te oferecer tal bênção, eu acredito que não exista um versículo melhor na Bíblia para definir a graça, ou o que a graça faz, do que Efésios 2:1. A palavra de Deus nos diz, através de Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso: Ele vos deu vida quando ainda estávamos mortos em pecados e delitos, ou pecados e transgressões. Eu me arrisco a dizer que, como todos nós sabemos, um morto é incapaz de fazer escolhas. Uma pessoa, quando morre, ela não escolhe nem a própria roupa do seu funeral. E muitas vezes nós achamos que nós escolhemos a Deus. Mas a graça é a prova de que foi Deus que nos escolheu primeiro. Nós não tínhamos a capacidade de fazer escolha nenhuma, por conta do pecado que habita em nós.
Então Deus se esvazia da sua glória, toma forma humana em Jesus Cristo, e Ele nos oferece a graça ao nos escolher. Ele nos deu vida quando estávamos mortos, incapazes de escolher o bem. Paulo constantemente descreve a graça como um conceito intrínseco, inerente à própria existência dele, quando várias vezes ele se descreve como alguém que era devedor do Evangelho. Meus irmãos, se somos alcançados verdadeiramente pela graça, é assim que deveríamos nos ver, como alguém que tem uma dívida de sangue com o próprio Deus. Porém, nós vivemos em uma geração, vivemos num tempo que tem acreditado com todas as suas forças que a graça é um presente que não custou nada para Deus e que somos merecedores dessa graça. Somos filhos amados, rosas do jardim de Deus, o ponto fraco de Deus. E esquecemos que, para que a nós a graça fosse disposta, a Jesus Cristo, enquanto isso, lhe custava todo o louvor da honra da sua glória. Ele se esvazia do seu poder, se esvazia do seu estado deificado, seu estado de Deus. E Ele vem ter com os homens para oferecer a mim e a você a possibilidade de reconciliação. Então devemos entender, portanto, que a graça, ela prova que todo o processo da salvação começa, se dá e termina em Deus. Ela é um presente, ela é uma dádiva, a qual nós não seríamos capazes de escolher. E por se encontrar, falando já da passagem prestes a entrar nos versículos que lemos, por se encontrar em uma série de escritos bíblicos que são denotados como epístolas pastorais, o conceito de graça que Paulo traz deve ser entendido como um conceito digno de ser ensinado e difundido. Paulo, ele não está falando aqui com Tito apenas uma curiosidade. Ao ordenar Tito como seu sucessor na ilha de Creta, ele fundamenta seus argumentos para que dessa forma se fosse ensinado o evangelho da graça de Jesus Cristo. Então, como a graça influencia o texto que lemos? Qual é o papel da graça no livro de Tito e no contexto que lemos? Um pouco antes do versículo 11, ao falar com Tito, Paulo vai trazer algumas admoestações, algumas diretrizes acerca de como as pessoas, o crente deveria se portar. Ele fala de homens e mulheres idosas, fala de homens e mulheres jovens e fala de senhores e servos. Então Paulo está claramente trazendo informações, preceitos, doutrinas, diretrizes, para que o cristão tivesse noção de como ele deveria agir, agora que ele faz parte do corpo de Cristo. E no versículo 11, após Paulo falar acerca desses cristãos, acerca da classe desses cristãos, ele vai fundamentar o argumento dele na graça. Então, relendo o versículo 11, nós veremos a manifestação da graça, e a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Paulo começa o argumento dele, dizendo que a salvação, ela se manifestou, ela tomou forma na pessoa de Jesus Cristo, trazendo salvação a todo tipo de gente. Veja bem que Paulo havia acabado de trazer uma série de diferenças entre grupos de pessoas. E ele fala, a todos esses grupos de pessoas, a salvação é atingível. Ela é possível a todo tipo de gente. A salvação de Jesus Cristo, ela está disponível para homens, mulheres, gordos e magros, altos e baixos, novos e velhos. A todos, sem distinção de gênero, raça, etnia,
A salvação é para todos. E a manifestação dessa graça nos revela que estávamos absolutamente perdidos no nosso destino. A palavra nos ensina, Paulo nos diz que não há um justo sequer. Então todos nós, meus irmãos, estávamos fadados às chamas do inferno. Um certo pregador que eu gosto bastante, Augusto Nicodemos Lopes, ele tem uma citação em uma de suas pregações, que ele diz, né, em um tom certamente jocoso, que o cristão ele tem uma mania de orar a Deus pedindo: Deus, me dá o que eu mereço, me dá o que eu mereço, me dá o que eu mereço. Eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que ele me roubou. Me dá o que eu mereço. E o pastor Augusto de Nicodemos, ele fala que se Deus fosse ouvir as nossas orações e nos dar o que merecemos, certamente um buraco abriria no chão agora e nos engoliria até o mais profundo abismo infernal. Porque é isso que a maldição do pecado adâmico que habita em nós, na nossa carne, nos causa. Essa é a nossa herança enquanto seres humanos. Então, quando e como a graça se manifestou e por que ela se manifestou? A graça, ela se manifesta na kenosis de Jesus, no estado de esvaziamento de Jesus, como eu falei anteriormente, quando Jesus se esvazia da sua glória, olha para a humanidade e fala: eu vou descer, eu vou virar homem, eu vou morrer por eles e eu vou reconciliá-los com o Pai. Jesus se priva do seu estado divino, para que ele pudesse ser o sacrifício absoluto, para que ele pudesse te oferecer a possibilidade da redenção. A graça se manifesta no esvaziamento de Jesus. E como ela se manifesta? Ela se manifesta, obviamente, através do sacrifício vicário de Cristo. Quando Cristo cumpre toda a lei civil e moral de Deus, veterotestamentária, na cruz do Calvário. Quando Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Expiação ou perdão de pecados. Então era necessário que Jesus se fizesse homem, que ele sangrasse sobre aquele madeiro, para que o teu pecado, o meu pecado, fosse perdoado. E por que ela se manifesta então? Ela se manifesta para que possamos ser feitos justos, para que possamos ser justificados aos olhos de Deus, através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Não há em você nenhum mérito concernente à tua salvação. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, voltando ao texto, Paulo está falando de como aquela galera, aquele povo, aquela igreja deveria se portar. E é por isso que ele fundamenta o seu argumento na graça. Porque a manifestação da graça é o que ensina, é o que possibilita, é o que permite que aquele povo possa se portar de acordo com as demandas de Paulo, que obviamente devem ser entendidas como as demandas de Deus. Apenas a graça, a manifestação da graça, consegue te possibilitar a oportunidade de ser feito justo aos olhos de Deus. Apenas a graça consegue transformar o teu caminhar, o teu agir, o teu falar. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, porque agora a vida de Cristo, através da sua graça, está implementada em nós. E como essa graça continua se manifestando hoje? Eu entendo, meus irmãos, que a graça, ela é a ortopraxia pura da ortodoxia do cristão. Ela é o que une as nossas crenças, a nossa fé com as nossas obras.
entendendo que nesse processo as obras são infinitamente inferiores, é verdade, mas absolutamente necessárias. A graça, ela continua se manifestando, ela se manifestou hoje de manhã, quando você abriu seus olhos, respirou, colocou a sua roupa e veio até esse lugar cultuar o nome de Jesus. A graça, ela se manifesta a todo tempo, porque a herança do nosso pecado era a morte, tanto física quanto espiritual. A graça de Jesus, ela se manifesta de forma absoluta na cruz, e ela tem os seus alcances, ela tem os seus acontecimentos, nesse exato momento, como válidos, como reais, como tangíveis. A graça de Jesus é tangível hoje. E partindo para o versículo 12, continuando no texto, nós vemos que a manifestação da graça traz consigo ensino. Quando relemos o texto, veremos, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Com base nesse texto, entendemos que o ensino da graça, ele é aquilo que nos possibilita renegar um estilo de vida ímpio e as nossas paixões mundanas, com o perdão de ser repetitivo, mas por causa da herança do pecado que habita em nós, a nossa tendência é completamente para o mal. Os pais da igreja no primeiro e segundo século escreviam extensivamente sobre isso. Paulo nos revela que em nós não há bem nenhum. Então, quando olhamos para as paixões mundanas, o que mais queremos fazer é correr atrás delas e abraçá-las. O que mais queremos fazer é mentir, roubar, matar, adulterar. Esse é quem somos. Mas agora que a vida de Cristo vive em nós, pela graça, nós dizemos não ao mundo. Nós dizemos não à impiedade. O conceito de pio e ímpio vem de obras. Está altamente ligado às ações. Então, quando renegamos as paixões mundanas, a impiedade, renegamos tudo aquilo que fazemos, as nossas obras mais, porque agora queremos viver a obra de Deus em nossas vidas. O ensino da graça nos atinge de maneira tão poderosa, tão avassaladora, que ela produz em nós resultados completamente opostos àquilo que habita em nós. A graça, ela não te permite meio termo, meu irmão. Talvez seja por isso que em Marcos 16, 15 e 16, Jesus fala, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu sempre cito esse versículo nas minhas pregações. E aquele que não crer será condenado. O evangelho da graça, no momento que é pregado, ele produz dois resultados imediatos. Qual é o resultado que ele tem produzido na sua vida? Temos crido, confessado e vivido a salvação de Jesus Cristo? Ou temos renegado o evangelho da graça e nos entregado à condenação eterna? Em Romanos 7,18, se a galera da comunicação puder projetar para mim, Romanos 7,18. A palavra de Deus vai nos dizer através do escrito do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. A sua condição depravada enquanto humano, ela te limita.
Você até pensa querer o bem, e até mesmo o bem que há em você não é seu, é o Espírito Santo. E você pensa com todas as suas forças querer fazer o bem, mas você não consegue. Você faz campanha de oração, você jejua, ora, lê a palavra, mas continua errando todos os dias. Não que não erraremos nunca, obviamente, mas não conseguimos abandonar as paixões mundanas, a impiedade, a iniquidade. A iniquidade é quando o pecado deixou de ser pecado há muito tempo. Pecado, meus irmãos, da forma mais clichê possível, é errar o alvo. Mas a iniquidade é quando o pecado faz morada em nossos corações e não conseguimos abandoná-lo. E pensamos querer fazer o bem e não conseguimos. Até que a graça de Jesus Cristo nos alcança. Porque quando ela nos alcança, o apóstolo Paulo diz que nós renegamos as paixões mundanas e a impiedade. O que há de ruim em nós é sobreposto pela majestade e glória da misericórdia de Deus que age em nosso favor. O meu amor pelo pecado se torna ódio, e todo o meu coração se devota à pessoa e obra de Jesus Cristo, pois Ele é o Deus da minha vida. Um Deus foi feito para ser servido e adorado, exaltado, respeitado, temido e amado. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes nós nos perguntamos por que somos tão tolos. É porque há muito tempo deixamos de temer esse Deus. Há muito tempo deixamos de ter medo da sua palavra, porque não fomos atingidos pela graça, porque resistimos à graça, porque resistimos à palavra. E apesar de a graça fazer com que nós lutemos contra algo que é totalmente inerente ao nosso ser, a graça nos ensina a viver agora, nesse exato momento, de uma forma que glorifica o Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, no seu primeiro ponto, ele diz ele faz uma pergunta: qual é o fim principal, qual é o fim supremo do homem? E a resposta é: o fim supremo do homem é glorificar ao Senhor e alegrar-se nele para sempre. E como glorificamos a Deus? Em vida. Mateus 15:16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se somos verdadeiramente alcançados pela graça, não é possível que em nós a luz de Cristo não brilhe e ilumine os nossos caminhos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, porque se o ser humano não vê Jesus em você, como Jesus há de ser glorificado, meu irmão? Como você vai cumprir o seu papel? Como você vai dar fim à tarefa de glorificar a Deus a todo tempo e alegrar-se nele para sempre? Se as suas obras, as suas palavras, elas demonstram que você está muito longe dos padrões de Deus, que nós estamos muito longe dos padrões de Deus. É isso que a graça nos ensina. Ela nos educa, ela nos educa, ela nos educa.
muitas vezes não aprendemos de primeira. Muitas vezes não aprendemos num primeiro momento. Mas a repetição, ela ensina. É por isso que em Lucas, quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. O Evangelho de Lucas, ele coloca uma palavrinha do lado, que dá sentido a toda a nossa vida. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente. A vida do cristão é uma vida de repetição. Você se arrependeu há 20 anos atrás, num culto de terça-feira, e acha que é o suficiente. Arrependimento é todo dia, boas obras são todo dia, glorificar o nome de Deus é todo dia. Todo dia. Partindo para o versículo 13. Apesar de afetar o aqui e agora, como vivemos neste mundo caído, a graça que Paulo está apresentando, enquanto escreve a Tito, ela possibilita que nós venhamos a nutrir uma esperança vindoura, uma esperança sobrenaturalmente divina acerca daquilo que ainda está por vir. No verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como muitos de nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, num dialeto conhecido como grego koiné, como preferirem. E quando Paulo faz uso da palavra aguardando, ele faz uso de uma expressão que eu vou tentar pronunciar aqui, pastor Anselmo me perdoa, que é prosderomai. Essa palavra, nos escritos de Paulo principalmente, elas trazem um sentido de um esperar ansioso. Não é poxa, eu estou esperando tranquilo, quando chegar, chegou. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Com base nisso, a graça produz em nós uma esperança urgente pela volta de Jesus. Urgente. O cristão que não deseja a volta de Jesus precisa rever os seus conceitos. Eu gosto do texto de 1 João 3, se puder projetar também, por favor, comunicação. 1 João 3, leremos os versículos 2 e 3 apenas. João 3, versículos 2 e 3, eu vou lendo para ganhar tempo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Você percebe como todos os argumentos de Paulo estão amarrados numa base sólida. Ele acabou de falar do andar, do proceder, das obras do crente, de como ele deve se purificar, se abster das paixões mundanas. E o apóstolo João, ele faz uma ligação direta com o se abster, a esperança que nutrimos de que um dia Jesus há de vir buscar a sua igreja. A bendita esperança, ela causa em nós um anseio sem medidas. Sem medidas. E a santificação, que nos é apresentada no versículo 12, ela se torna possível e também necessária.
quando somos atingidos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A santificação é aquela pequena palavrinha que a palavra nos diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para que possamos nutrir a esperança de um dia vê-lo como Ele é, na sua majestade e glória, o Jesus de Apocalipse 1, glorificado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é necessário que nos entreguemos à santificação e à purificação. Nós não podemos dizer que somos herdeiros da graça, seguidores do Evangelho da graça, e constantemente desrespeitarmos a herança que nos foi confiada. Quando Jesus fala acerca de si mesmo nos Evangelhos, Ele o tempo todo faz ligações com o Pai. Olha, eu sou isso porque o Pai é aquilo. Eu faço isso porque o Pai mandou fazer isso. Eu falo isso porque o Pai mandou falar isso. Inúmeras vezes. Como podemos dizer que somos filhos de Deus, se não fazemos aquilo que Ele nos pede? Meus irmãos, quem tem herança é filho. Se queremos ser participantes da herança que a cruz do Calvário nos possibilita, através da pessoa de Jesus, precisamos ser filhos. Filhos que respeitam o seu pai. Quando aguardamos a bendita esperança da manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nós não mais nos preocupamos com as trivialidades, com as coisas pequenas da vida, com o pecado que habita em nós, porque agora a vida de Jesus foi implantada em nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Partindo para o versículo 14, e quase concluindo. Por que esperamos tão ansiosamente pela manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Meus irmãos, é clichê falar, mas eu acredito que muitas vezes nós não estamos falando. Mas no Gólgota, Jesus comprou com o seu sangue algo que Ele nem precisaria comprar, porque em primeiro lugar foi Ele que te criou. Ele já era teu criador, teu dono. E mesmo assim, Ele derrama o seu sangue em teu favor. Como eu posso olhar para esse Cristo? Como eu posso olhar para esse Deus e não esperá-lo com todas as fibras do meu ser? No versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O versículo 14, irmãos, ele fala do fim supremo da graça. E o fim supremo da graça sempre será nos resgatar da escuridão do nosso pecado. Algo que só o sacrifício de Jesus foi capaz de fazer por nós. O que é muito interessante nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele expressa nessa passagem dois propósitos da obra de Cristo na cruz. Em primeiro lugar, no versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Paulo, ele nos ensina, através dessa passagem, que o sacrifício de Jesus foi para você. Não foi para você, para sua esposa e para o seu filho, foi para você.
O sacrifício de Jesus, ele é individual. A salvação, ela é individual. E Jesus se preocupou com você. Assim como ele se preocupou com os seus amados, com os seus filhos. Mas Paulo nos ensina que a graça, ela atinge o indivíduo primeiro, para que depois purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, para que depois a graça atinja a igreja. A igreja é feita de pessoas que foram atingidas pela graça de Deus. E a igreja só é igreja porque você está aqui hoje. Então o povo de Deus, o povo que clama pelo seu nome, ele é formado por, assim como Pedro, pedras que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E a graça ensina isso a nós. A graça, ela não é um fim em si mesma. A redenção em Cristo, ela gera de maneira absoluta um amor ardente pelo nosso Salvador, para que nós nos dediquemos à prática de boas obras. Ela não se manifestou por intermédio das obras. O Evangelho, a graça, as benesses da cruz de Cristo, elas não se manifestaram porque você é bonzinho, porque você dá esmola, porque você cuida do próximo, porque você ama a sua esposa. Elas se manifestaram pela infinita misericórdia de Deus. E elas produziram em você todas essas coisas. O Evangelho produz em nós obediência. O Evangelho produz em nós boas obras, para que em todas as coisas, em todas as esferas da existência humana, o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Nós somos chamados, meus irmãos, pela graça, a viver vidas santas e piedosas aos olhos de Deus, dedicadas ao serviço do nosso Senhor. Somos servos de Deus, meus irmãos, escravos de Deus. Não somos funcionários dele. Somos propriedade exclusiva do Senhor. O fim supremo da graça é nos capacitar para que sejamos aqueles aos quais o Senhor confiou a sua herança. Ministério de louvor, por favor. Ainda no versículo 14, a igreja pode ir se colocando de pé se for possível. Por favor. Ainda no versículo 14, algo muito importante que Paulo nos traz é como fomos feitos povo de Deus. No livro de Oséias, ainda no Antigo Testamento, no capítulo 1 e no verso 9, lembrando que nesse momento Israel estava absolutamente afundado em seus pecados e transgressões. Israel estava absolutamente afundado na idolatria, absolutamente afundado na desobediência. Então Deus levanta Oséias, o profeta, e faz com que ele vá até uma casa de prostituição e case-se com uma prostituta. Porque era assim que Deus via o povo de Israel. E é assim que muitas vezes Deus nos vê. Nos prostituímos, porque construímos em nossos corações falsos deuses, falsos ídolos, que tomam o lugar da graça do nosso Redentor. E quando a esposa de Oséias dá à luz a um filho, num caso que era absolutamente desonroso para aquele homem, ainda mais naquele contexto, Deus diz a Oséias: ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo,
e eu não sou o seu Deus. É quase como se Deus se arrependesse da escolha que Ele fez em Abraão, onde Ele dizia que através de Israel todas as nações seriam benditas, abençoadas. E agora Deus olha para aquele povo e fala: eu os rejeito. E meus irmãos, não existe outra alternativa, outra possibilidade, se constantemente continuarmos a rejeitar o evangelho da graça, o evangelho da obediência, o evangelho do amor, o evangelho da servidão, o evangelho que glorifica a Deus. Todas as vezes que fazemos isso, somos rejeitados, como aquele povo foi. Até que em Jesus Cristo nos é oferecida uma esperança. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O livro de Romanos, meus irmãos, peço perdão pelo parênteses, ele nos explica como a lei era sombra daquilo que havia de vir em Jesus Cristo, e como a lei apenas servia para nos mostrar que éramos incapazes de agradar o nosso Deus, éramos incapazes de cumpri-la. E em Jesus Cristo há uma quebra não com a lei, mas com as necessidades dela, porque Jesus disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus é a lei perfeita, e quando a lei olhou para mim e para você, como olhou para o povo de Israel, a lei que se preocupa com as obras, com o pecado, quando ela olhou para nós e disse: eu vos rejeito, Jesus, por intermédio de Pedro, nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, o evangelho da graça é o evangelho da misericórdia. É o evangelho que nos revela que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele. Que nós possamos, todos os dias da nossa vida, procurar minimamente e irrisoriamente sermos merecedores dessa graça. Para a honra e glória do Senhor. Ministério de louvor.